Bom, boa tarde. Meu nome é Fábio Ceni do CETIC. É um prazer fazer a moderação dessa última mesa. A gente tem um pouco de restrição de tempo, né? Porque eu tenho um atraso aqui na programação. Então, para poder dar tempo para a plateia, eu vou passar rapidamente aos convidados. E acho que nessa última mesa a gente vai ter uma perspectiva bem interessante, depois de todo esse acúmulo de discussão que a gente teve sobre a questão. Primeiro, efetivamente, do que fazer, né, dadas as condições desse novo cenário. Acho que o doutor Eduardo vai poder trazer, desde a perspectiva do Ministério Público de São Paulo, como é que a gente pode lidar com essas questões. E a Gabriela do Unicef vai trazer uma perspectiva muito mais de boas práticas, no sentido de fazer essa comunicação com crianças e adolescentes sobre esse tipo de discussão. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o doutor Eduardo. Eu pediria que a gente tentasse fazer em torno de 12 minutos para a gente não avançar muito no tempo, e eu aviso aqui quando estiver passando o tempo. Então, passo aqui a palavra. Bom, boa tarde a todos vocês, senhores, senhoras, e primeiro parabenizar os organizadores do evento, né, porque eu acho que o diálogo é sempre importante, especialmente em época aí de projetos de lei, algumas leis já votadas, discutidas no Supremo, de escola sem política, né, sem partido, sem discussão nenhuma. Então, é sempre bom a gente lembrar que o debate é saudável. Em que pese esse debate aqui, no estilo, o meu nome é Enéas, né? E também olho para a plateia, e do que eu vi aqui, poucas pessoas aqui são da minha faixa etária, salvo o senhor com os poucos cabelos que ainda tem brancos, o outro lá, cabelo branco. Poucos aqui devem ter mais de 50 anos, né? E algumas que eu não vou nem ameaçar a dizer. Mas eu, se pudesse projetar alguma coisa, eu projetaria a capa dos principais jornais do Estado de São Paulo no dia em que o ECA foi aprovado, 13 de julho de 1990, no dia seguinte, que aí poderia ter sido notícia, no sábado e no domingo daquela semana. Não vou fazer isso, mas vou destacar algumas coisas que explicam um pouco o que é o ECA, o que é a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente da ONU de 89, e em que contexto isso foi feito. Alguns de vocês devem ter ouvido falar da Mandic, de ouvir falar, de ouvir dizer que um dia houve algo chamado Mandic. O próprio Comitê Gestor da Internet, a primeira normativa é de 95, 93, que dá esse perfil, que a gente estudou lá atrás, quando estávamos indo para a Promotoria de Santo André. Eu sou da época do Mandic, da tela verde, e o ECA é dessa época. Quando o ECA foi editado, o artigo 147, que prezava tanto pelo direito de comunicação, concebido depois de muita pancada, muita gente ter virado comida de peixe, algumas dessas pessoas, os familiares, estarem procurando até hoje, o artigo 220 da Constituição, quando assegura a comunicação, ele encontrou na regulação o ECA, e o artigo 147, com as atribuições de competência, lembrando sempre a sede da emissora, do jornal ou do rádio. Hoje, 2016, nas revistas do Comitê Gestor da Internet, na discussão sobre tarifação, sobre cobrança de taxas e tarifações, os canais YouTube e Facebook são considerados, na verdade, canais e não plataformas. Eles têm outra dimensão. Eles são considerados hoje, para esse efeito, canais, e são tratados da mesma forma que rádio e TV. E é esse o mercado que se disputa. Nesse contexto do que eu vi, do que eu ouvi aqui das discussões, e acho saudável ter todo esse material, eu só pediria que essa mesma sapiência que foi usada para os vários filtros que o Google apresentou aqui, fosse usado para algo que eu pedi, numa das fases de um procedimento que eu tenho, que eu não posso abrir tantos detalhes por dois impedimentos. Um, que ele cuida de sigilo, e outro, que diz uma regra do Ministério Público que eu não posso manifestar sobre investigações em curso.
Mas existe uma regra de ouro que a gente preserva desde 89, quando eu entrei no MP, então com quase 30 anos, que a gente nunca deve falar sobre aquilo que a gente ainda não materializou no papel, no preto, no branco e não protocolou. Nesse grande procedimento sobre MCs, eu posso dizer que ele está numa fase em que a gente está conversando com essas duas grandes empresas, por meio de seus advogados, e também já conversamos com os advogados do comitê gestor, para pedir uma coisa muito singela. Que tenham uma atenção redobrada quando, em algum momento, aparecer alguma impugnação, alguma denúncia de página envolvendo dois termos, criança e adolescente. É muito singelo. Frente à discussão jurídica que se estabelece no país sobre a própria validade do marco legal da internet que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, alguns aspectos. Alguns colegas brincam comigo, eu costumo brincar, dizer sempre que eu sou pragmático, mas não sou problemático. Então, o meu pragmatismo, ele me leva a estabelecer brechas de ação no curto, médio e longo prazo e dos espectros. E nas redes, que é como também o ECA pensa, as redes de proteção. Primária, que é a família, secundária, a sociedade e a comunidade, terciária, a Constituição diz Estado, e o ECA diz poder público, no sentido lato. Essas são as redes de proteção. Eu atuo na rede terciária, que é a rede do Estado, do Ministério Público, com uma grande interface nas outras redes. Nesse sentido, a gente percebeu que, quando eu faço como particular algumas denúncias, a resposta, invariavelmente, é isto não faz parte do nosso padrão e vamos manter. Quando eu faço a mesma coisa como promotor de justiça, a página é tirada do ar. What? Why? Por quê? Porque eu atuei como promotor? Enfim. A lei diz que a gente pode pedir, nem vou abrir essa discussão numa das ações que nós propusemos, que, para ter acesso aos dados de quem está atrás daquela página, só o judiciário pode me dar. As empresas congelaram o que a gente pediu, dentro de um inquérito, e disseram, a gente só não entrega porque tem essa vedação legal. Entramos com uma ação, esperamos ainda a regulamentação da lei, que foi um dos últimos atos da presidenta Dilma, um dos últimos atos, no último dia de governo dela, sai o decreto que regulamenta a lei, analisamos, cotejamos com o novo Código de Processo Civil que está em vigor e distribuímos uma ação de tutela de emergência, antiga ação cautelar. Isso para poder tocar um inquérito civil para definir, e aí porque eu tenho de trabalhar com duas regras de competência, a do 147, adaptada, e a do 209. Porque a ofensa que é irrogada ali, as informações que nós temos, elas dizem que é um site sediado no Brasil, mas eu não sei aonde, eu não sei quem foi efetivamente o autor daquela imagem, e o grande produtor daquilo, e quem operou com aquilo. E essa ação nós distribuímos, e estamos esperando até hoje essas duas empresas apresentarem em juízo esses dados que eles disseram que têm. Vi hoje o processo antes de vir para cá. Ainda está se aguardando as empresas apresentarem. E ainda tive de fazer um outro pedido, porque a lei nova diz que eu tenho 10 dias a partir da decisão que defere para promover as medidas. Mas eu expliquei, olha, eu só posso promover alguma medida e saber o que eu vou fazer com essa informação depois que eu as analisar. E eu não tenho ainda o prazo, para mim não começou por conta disso. Enfim, é essa a discussão que está. Na questão que deve ter chamado a atenção, e é assim outras, a gente tem casos em que vem para nós, e a nossa ouvidoria funciona hoje como uma verdadeira plataforma eletrônica digital de atendimento ao público, porque, naturalmente, as ouvidorias recebem reclamações do próprio serviço. A nossa não, recebe reclamações de todos os serviços. E algumas várias eles encaminham para nós, assim como o Disque 100. No ano de 2015, em março, abril, bateu o pico a questão dos chamados MCs mirins. E aí, nós tínhamos uma discussão, que é preservar a produção
porque ninguém é censor. Agora, o que não dá é uma criança que não pode nem consumir aquilo, produzindo aquilo. E a gente pegou em 2 segmentos, analisando, a contrário senso, o business plan da operação, o plano de negócios, a produção e a distribuição pautada com a publicidade. É aí que nós chegamos na rede, nas plataformas, em quem efetivamente produzia e que dava aquele boom. Um dos produtores gerenciava mais de 6 desses MCs, e o outro apenas 1. Num dos casos, a gente está obtendo as informações, estamos lá, já eles vêm para finalizar, vamos ver se finalizam um termo de ajustamento em cima do faturamento, e não do lucro, do faturamento obtido com as exposições no YouTube, que em pouco tempo gerou perto de R$300 mil. O outro caso, que nós já assinamos o termo de ajustamento de conduta, precisou da intervenção dos colegas do GAECO, crime organizado, que acionaram o DEIC, porque quem gerenciava o recebimento dessa fatura, desses views, era um grupo que chegou a ameaçar essa família, ao ponto desse cidadão ter sérios problemas, seríssimos problemas, de precisar consultar ele, pai, ou um especialista. E aí foi uma articulação que fizemos com o MP local, do bairro onde mora a criança, com o MP, os colegas do MP do trabalho, e a nossa atuação. Sentimos falta do MP federal nessa atuação. Vários ofícios já foram encaminhados. Porque o ECA tem esse furo, e a gente já acionou a Câmara, o Senado, também falando para a atualização dessa lei. E o ECA, do ponto de vista normativo, assim como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a Convenção dos Direitos da Criança é a lei que, do ponto de vista formal, segundo Lundgren, que escreve sobre direitos humanos, formalizou, do ponto de vista jurídico, o fim da Guerra Fria. Curiosamente, se vocês pegarem os jornais da época da edição, vocês vão ver o grupo do Gorbachev deixando o Kremlin, deixando a liderança do PC, e depois a discussão toda do Gorbachev numa convenção internacional. É uma convenção que coloca direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, tudo junto, ou gerações, e dá a mesma ferramenta de controle. O mesmo instrumental de controle, diferente do Pacto de Direitos Civis e Políticos e do Direito Econômico e Social. E o ECA, segundo Emílio Garcia Mendes, pensei que fosse ver aqui o Mário Volpe, né, que ele ainda é dessa época e está lá desde esse período, quando Emílio Garcia Mendes escreve: o ECA, a nossa Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, é a primeira lei que transforma mais um simpático documento de direitos humanos em algo concreto e tangível e praticado. E que derruba, no plano interno, a discussão sobre regras constitucionais de efeito programático, regras de eficácia contida e regras de eficácia plena. Porque ele reproduz o texto constitucional na lei infralegal. O meu tempo esgotou, eu fico aqui para os debates. Poderia falar só para lembrar um outro caso que a gente recebe em São Paulo, porque é a sede dessas plataformas, mas de um caso que era investigado pelos colegas no Mato Grosso, a sede estava no Panamá. Então, se não houver uma articulação entre todos esses entes real e efetiva, fica um pouco complicado. E nessa coisa do youtuber, por exemplo, nós recebemos outras representações da Alana e processamos aqui. Do youtuber está em Minas Gerais. Aí fica difícil quando a gente abre mão de alguns princípios para regular depois as coisas e pode gerar confusão. Uma das razões de eu ter vindo para cá hoje, até sem almoço, estar trabalhando desde as 9 horas da manhã, é para resolver um desses conflitos e encaminhar para o meu procurador-geral. Num caso que já houve em 2009, nós ajuizamos, então precisa ter esse entendimento. Agora, eu chamaria muito a atenção do mundo empresarial, um outro caso só, realmente, nos jogos. Então, se eu vou à Faculdade de Psiquiatria da USP, Escola de Medicina da Universidade de São Paulo, um centro internacional de referência, um núcleo que estuda adicção,
compulsão por jogos. Eu vou encontrar lá todo um trabalho e relatos de meninos com 17 anos que defecam e urinam porque não podem largar os jogos eletrônicos, porque são jogados em rede. Se eu sair, eu perco ponto. Isso não é considerado na classificação dos jogos. O sistema de classificação dos jogos usa o mesmo sistema de classificação de cinema, rádio e TV. E aí a gente, como promotor, há quase 30 anos, foi ver quem me deu aquela resposta. E aí talvez tivéssemos de ter uma atuação mais rigorosa dos colegas na área federal, de quem exerce o controle desses órgãos no âmbito federal. E as regras de conflito, de compliance e de interesses conflitados. Um dos que me respondeu, tem na página, chamando todo mundo para jogar, que é na Austrália, então, quer dizer. Então, a gente precisa ter um pouco de equilíbrio nessas coisas, mas isso é natural, é da teoria da vara ou do pêndulo, até a gente encontrar alguns equilíbrios. A plataforma internacional, a rede de internet, é uma caixa de Pandora, e que a gente vai ter de ver o que tem nela, o que serve, o que a gente vai ter de adaptar, o que a gente realmente, como vocês fazem um trabalho interessante, de se precaver. Mas eu só espero que essa mesma sensibilidade para desenvolver alguns produtos efetivamente se reflita nessa realidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Eduardo. Muito interessante essa perspectiva de como a rede mundial de computadores precisa dialogar com temas, às vezes, que vão para fora do país, mas também que a gente precisa estabelecer, mesmo dentro dos nossos entes federativos aqui, uma nova forma de trabalhar com o tema. Então, eu passo, nesse mesmo sentido, para a doutora Priscila Schneider, procuradora da República do Ministério Público Federal de São Paulo, para dar a sua perspectiva sobre esse tema. Oi, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar com os senhores. Eu tive um outro compromisso de trabalho, então eu entrei aqui mais apressada do que a Cinderela quando foi embora meia-noite, perdendo o sapatinho, mas trouxe aqui o meu sapatinho, as minhas anotações, para eu compartilhar com vocês. É uma honra muito grande ter sido convidada para essa mesa, né? Cumprimento a todos na pessoa do Dr. Fábio Ceni. E eu gostaria de abordar como o tema central da mesa é no aspecto, infelizmente não consegui acompanhar a palestra do Dr. Eduardo por completo, mas eu gostaria de abordar, então me desculpem se eu estiver sendo repetitiva, mas o meu foco, né, eu acho que de todos nós nessa mesa, é a proteção da criança e do adolescente. Vocês estão me ouvindo bem, né? Proteção da criança e do adolescente na rede mundial de computadores. Então, se a gente for voltar lá, e me perdoem dizer, acho que a maioria daqui pode compartilhar da minha idade, né, para mais ou para menos 10 a mais, uns 10 a menos, mas assim, mais 10 a menos. Mas a gente tinha várias instruções que nossos pais nos davam: não aceitar bala de estranhos, não atravesse a rua sozinho, vá acompanhado de um adulto num determinado lugar, a partir de uma determinada hora. Esses conselhos ainda são muito bem-vindos, né, adaptados à nossa realidade. Qual, eu diria, não é nenhum problema, qual a questão? Porque eu não vejo a internet como um problema, longe disso, eu vejo ela como uma solução, né? O problema é de quem lida com ela e o problema é de quem não consegue passar uma conscientização, quem tem um amadurecimento necessário para passar uma conscientização de como crianças e adolescentes devem se portar à frente à internet. Né? Pois bem, então, o primeiro aspecto que eu gosto de salientar é que esses conselhos que os nossos pais, né, nossos tios nos davam, eles ficaram muito mais difíceis de serem implementados, porque a gente sabe muito bem que a gente coloca alguma coisa na internet e se você se arrepender um segundo depois, já pode ser tarde demais. A gente sabe que, quando a gente conversa, né, principalmente uma criança e um adolescente, quando a gente conversa com alguém do outro lado na internet, a gente não sabe se aquela pessoa, apesar de usar todas as gírias de um adolescente, tem 12, 13 ou 35, 40 anos. Então, a gente tem muitos perigos, né? Eu gostaria, sim, deveria tê-lo feito no começo, mas de mencionar
o meu querido amigo e colega também de trabalho na prevenção da internet, Dr. Rodrigo Negim, psicólogo e diretor dessa área na SaferNet. Então, pensando em tudo isso, nós começamos um trabalho no Ministério Público Federal em São Paulo, que hoje já se difundiu por todo o território nacional, de um trabalho de conscientização da internet. O que nós fazíamos no começo? Nós íamos nas escolas, juntamente com o Rodrigo, era uma parceria da SaferNet, no início com o Ministério Público Federal, nós íamos nas escolas, falávamos com pais, com alunos, com professores, sobre os riscos da internet. A gente desmistificava, né, o que a gente pensa, olha, para a gente ensinar as nossas crianças, e quando eu falo crianças, leiam-se, né, ouça-se crianças e adolescentes, para a gente desmistificar, precisa saber tecnologia. Ai, meu Deus, eu não sei, meus filhos nasceram com as mãos na tecla de um computador, eu não sei. E não é isso, né, gente? A gente sabe que, por mais que a gente não tenha a consciência da tecnologia, a gente tem maturidade suficiente que as nossas crianças, os nossos adolescentes não têm. Então, a gente ia nas escolas, desmistificava, a gente tinha um material que era distribuído. Por que eu estou falando no passado? Que hoje, com muita felicidade, teve um aprimoramento do seu trabalho. A gente distribuía, a gente fazia círculos mesmo e conversas com os alunos, com os educadores, para como eles podem, né, na verdade, se precaver dos perigos da internet. Eu costumo dizer que, para mim, a internet é como se fosse um veículo. Então, assim, a gente pode conduzir de uma maneira boa, como pode conduzir de uma maneira ruim. A gente pode evitar ou provocar acidentes. Então, como as crianças ainda não sabem dirigir, algumas até não devem dirigir, mas não sabem, cumpre a nós ensiná-las a dirigir esse veículo tão útil que se chama internet. E o que aconteceu? Depois, com o tempo, e a gente sabe até, né, as pessoas que estão aqui, a gente não tem, né, doutor, só isso, né, doutor Eduardo, só isso, que eu gostaria só de fazer isso dentro do Ministério Público. Eu gosto demais, a gente trabalha com crime cibernético há muito tempo, né, há mais de 10 anos, e a gente percebeu que a melhor forma de combate ainda é a prevenção, graças a Deus, e a gente não teve mais perna, né, fazendo assim, né, uma menção, a gente não teve mais assim, perna, a gente tinha vontade, mas não tinha perna para ir nas escolas, né, Rodrigo? Assim, a gente tinha, às vezes, chamados do interior de São Paulo, e aí a gente, que eu digo assim, muitas pessoas pensaram juntas e, através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no Ministério Público Federal, juntamente com a SaferNet, apoiada pelo Comitê Gestor da Internet, desenvolveu um trabalho que, olha, gente, eu falo sorrindo, porque eu tenho muito orgulho desse trabalho. É um projeto que se chama Ministério Público pela Educação Digital. E o que nós fazemos? Em vez da gente, né, ir a cada escola, a gente traz os educadores até a gente. Então, a gente forma multiplicadores de palestras, de oficinas de prevenção na internet, para que esses educadores, treinados brilhantemente, muito mais pelo Rodrigo do que por nós, possam aplicar com as peculiaridades das suas instituições de ensino, como eles podem chegar nos jovens. São distribuídos materiais didáticos, jogos educativos, não joguinhos eletrônicos, não, viu, doutora? Jogos educativos mesmo, jogos eletrônicos, até posso mencionar, mas de cunho extremamente saudável e até instrutivo. A SaferNet tem um material que é acessível no site deles. Vou fazer aqui a propaganda, porque qualquer um pode, não tem direitos autorais, qualquer um pode usufruir. E é com muita assim, felicidade que eu digo que esse trabalho está dando muitos frutos. A gente já recebeu, né, na verdade, um feedback das escolas, que tem um canal, que tem uma hotline que não só se cobra o que os professores, com o treinamento, estão conseguindo fazer nas suas escolas, mas as dúvidas, os questionamentos, as respostas. Né? Eu não me lembro quantas capitais mais foram, mas certamente mais da metade, mais de 10, né? 11. Em 11 capitais, começou em São Paulo, no Rio, Minas, e aí a gente está expandindo os procuradores da República da área da cidadania,
ou que lidam com crime cibernético, vão junto nas seria Secretaria de Educação, é feito um convênio, na verdade, um acordo com a Secretaria de Educação, a Secretaria da Educação traz, divulga e traz os professores da rede pública de ensino. Esses dias passados, a gente recebeu um convite da Rede do Saber, que, para quem não conhece, é um programa da Secretaria de Educação que atinge, via internet, todos os professores do Estado de São Paulo. Falamos com eles ao vivo, eles nos mandaram. Então, assim, mesmo que a gente não conseguisse ir até a cidade, a gente conseguiu atingi-los de uma maneira muito, eu não tenho outra palavra para dizer, mas muito legal. Eu vou usar esse termo porque é legal no sentido de lei e é legal no sentido de ter sido um trabalho realmente, estar sendo um trabalho fenomenal. Pretendemos levar a todos os estados brasileiros, todas as capitais. Fora isso, eu gostaria de falar para os senhores que a gente vai procurar, já procuramos, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro já tem parceria nisso, os outros promotores também que tomaram conhecimento têm intenção de vir se juntar a nós esperamos que eles venham, faço aqui o convite ao doutor Eduardo para se juntar, nós fazemos um trabalho de equipe, como ele mencionou. E temos também, na atuação, eu recebi agora, eu não sei se todos conhecem, mas tem uma promotora, doutora Débora, em Porto Alegre, que está fazendo um trabalho fenomenal acerca de como interrogar uma criança que foi abusada sexualmente. Ela faz aquele interrogatório, que é um interrogatório, Rodrigo, acho que o Rodrigo tem mais até conhecimento disso, é um trabalho que nós queremos trazer aqui. Também pretendemos e queremos formar parcerias, de novo, com o Ministério Público Estadual para que nós atinjamos não só as varas federais que cuidam de pornografia infantil veiculada pela internet, mas principalmente também as varas da infância e juventude que ainda não fazem, comecem a fazê-lo, porque a criança abusada, ela realmente, se você não souber como chegar nela, ela mais se retrai do que ela consegue se expressar. São interrogatórios com psicólogos e, por coincidência, falando a partir dos jogos eletrônicos, que eu concordo com o doutor Eduardo, é uma situação gravíssima, as crianças realmente têm vício nesse trabalho do MP pela Educação Digital, que quem quiser, fica o convite para acessar a página do Ministério Público Federal, www.prsp.mpf.mp.br ou da SaferNet, para conhecer melhor esse trabalho. Vocês, tenho certeza, vão ficar tão apaixonados, não só como cidadãos, como operadores do direito, mas como pais, como tios, como irmãos mais velhos. E, nessa questão dos jogos, eu tenho uma representação que também vou atuar em conjunto com o Ministério Público Estadual, que, para mim, eu acho que todos unidos fazemos a força, sou adepta disso, estou aberta sempre que quiserem nos procurar ou nos buscar. E vamos fazer, já estou terminando aqui, pode ter certeza, doutor Fábio. E também, com os senhores, a par dessas atuações conjuntas, qualquer dúvida que tiverem a respeito desse projeto, não hesitem em me procurar, estou fazendo caridade com o chapéu alheio, procurar a SaferNet aqui com o doutor Rodrigo, porque realmente é um trabalho que eu ouso dizer está mudando a mentalidade daqueles que serão pais e professores e operadores do direito no futuro. Muito obrigada. Obrigado, doutora Priscila. Eu passo agora para a Gabriela Goulart Mora, do Unicef, para a sua apresentação. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui, trabalhando em parceria muito firme com várias organizações aqui presentes, inclusive CGI e SaferNet. E eu gostaria, então, de compartilhar com vocês um pouco de como o Unicef vem pensando a questão do direito da criança e do adolescente no ambiente virtual. E eu vou fazer um recorte mais específico do grupo etário, que a gente chama de adolescente, que no Brasil é de 12 a 17 anos. O Unicef tem um programa específico, coordenado pelo Mário Volpe, de cidadania dos adolescentes. Então, a gente vem, há alguns anos,
fazendo um recorte mais específico nessa faixa etária, justamente porque é uma faixa muito específica, vista ainda com muito preconceito pela sociedade, né? A gente ainda escuta a história do aborrecente, que é uma fase como problemática, de crise, e, por isso, uma fase que deveria passar rápido. Então, justamente para lembrar, né, da importância dessa fase como uma fase em si, pensar nesses sujeitos que estão vivenciando essa fase como sujeitos que precisam do apoio da sociedade, do Estado, da família para o seu desenvolvimento, mas que é uma fase muito diferente da infância, porque esses sujeitos eles estão vivenciando 3 características fundamentais, né? A construção da identidade, a conquista da autonomia e uma capacidade enorme de interação para além do seu núcleo familiar, para além da escola. E, hoje em dia, embora ainda a conectividade ainda seja um problema no Brasil, né, eu acho que é muito importante também a gente lembrar que, quando a gente fala da internet das coisas, da internet 24 horas em todos e 7 dias por semana, isso não é a realidade de todo o Brasil, né? O Brasil é muito diverso e um adolescente que vive numa região ribeirinha, na Amazônia, por exemplo, ele tem um dia a dia bem diferente de um adolescente que está numa periferia de um grande centro no Rio de Janeiro. Então, mas mesmo com assim, cada vez mais, né, a internet ela é a realidade desses adolescentes, seria impossível a gente pensar na fase da adolescência sem pensar na internet e como essa fronteira online offline ela vem desaparecendo, né? Não existe, é fluido isso, online offline, o que acontece em um é consequência no outro. Então, e essas vivências, né, da construção da identidade, da interação entre pares e com outros adultos, com outras pessoas de referência, e dessa conquista de autonomia, ela acontece também no ambiente virtual. Então, para a gente pensar no direito de ser adolescente, como a gente vem falando, né, para não antecipar, não acelerar essa fase, mas pensar nessa fase com toda a sua potencialidade de desenvolvimento e a necessidade de apoio por essa fase de desenvolvimento. Então, o Unicef vem pensando, junto com esses parceiros, né, no direito de ser adolescente no ambiente virtual, e a gente tem testado algumas práticas para envolver, inclusive, o próprio adolescente no debate sobre esse direito. Eu que passo aqui, né? Isso. Então, para a gente começar a falar disso, né, se posicionar sobre a questão do ambiente digital, o Unicef fez uma pesquisa. Já faz tempo, né? A internet é tudo tão rápido, tudo muda tão rápido, que uma pesquisa, falar agora, em 2016, de uma pesquisa feita em 2013, é um pouco estranho, mas só para dar a linha do tempo de como foi que a gente resolveu começar a falar desse assunto, se posicionar. Então, essa pesquisa foi feita pelo IBOP, né? Foi uma pesquisa nacional, com 2.002 adolescentes, pensando a diversidade do Brasil, então, urbano-rural, vários diferentes grupos etários dentro do que é considerado adolescência, e a gente percebeu o seguinte, com essa pesquisa. A Voz dos Adolescentes nos trouxeram, então, 4 desafios que eu acho que vale a pena, porque a gente vem trabalhando em cima deles, né? Primeiro, desafio da inclusão. Então, um adolescente que não tem acesso à internet, pensando assim, numa situação bem prática, vamos supor que ele quer fazer o seu currículo e apresentar para uma vaga de estágio, né? Qual a dificuldade de um adolescente que não tem acesso à informação, ao que a internet propicia? O outro desafio é o desafio da escola. A escola não é vista pelo adolescente, né, e os educadores que estiveram aqui presentes hoje confirmaram isso, como um ambiente de aprendizado para questões do ambiente digital. Pelo contrário, né, a gente vê muitas assembleias discutindo a proibição do uso da internet na escola, e então a escola ela não é um ambiente em que se discute nem que se utiliza muito a internet, embora, às vezes, até tenha um laboratório de informática, mas existe muito receio, né, do uso, e também tem essa questão do estudante saber mais do que o professor, às vezes, no uso da tecnologia. Então, a escola ela não tem se colocado como um espaço educador para questões do ambiente digital. O
terceiro desafio seria esse equilíbrio, que também foi muito discutido aqui hoje, dessa balança, né, entre o uso seguro, a promoção de um uso seguro, saudável da internet e os riscos. Mas todo aprendizado tem um nível de risco e requer, assim, a aventura faz parte do aprendizado, né? Então, realmente, qual seria esse equilíbrio, né? Qual é o nosso desafio de pensar em como não cercear essa experimentação que acontece no ambiente digital, para que o adolescente, por meio dessa aventura e frente aos riscos, como é que ele vai trabalhar a sua resiliência diante desses riscos e, ao mesmo tempo, aproveitar todas as possibilidades que a internet pode oferecer para a sua formação, para o seu desenvolvimento. E um quarto desafio, né, trazido pela pesquisa também foi esse equilíbrio entre pensar essa população adolescente como consumidor dos produtos, a Alana, né, apresentou aqui, e como produtor de conhecimento e também participante de um debate, não só sobre produzindo o que está disponível na internet, mas sobre um debate sobre o seu direito, inclusive em relação à governança da internet. Os próximos slides detalham esses desafios. Olha, eu acho que a imagem do Simpson não era Creative Commons. No desafio relacionado a esse equilíbrio, né, entre aventura e riscos, aventura e segurança, a gente vem buscando formas de trabalhar o que a gente fala que às vezes parece um jeito muito americanizado, mas competências para a vida, né, life skills. Isso está meio em voga, mas a ideia é adaptar isso, não pensando nas competências só voltadas para o mercado de trabalho, uma visão muito mercadológica do termo, mas pensando em quais são as atitudes, os conhecimentos e as habilidades que o adolescente tem o potencial de desenvolver nessa fase da vida e que o acesso às ferramentas digitais, às tecnologias, podem facilitar. No desafio relacionado à produção de conteúdo, eu coloquei essa imagem da Aila, que é uma adolescente de Salvador, que contou para a gente que foi por meio da internet que ela teve acesso às primeiras informações sobre o feminismo. Essa é uma menina do Enegrecer, né, o movimento negro, e ela iniciou a sua vida como ativista por meio da internet. Foi aí que ela entendeu que existiam grupos e ela começou a se conectar com esses grupos, né? Acho que esse é um exemplo que acontece em várias outras redes e coletivos, né, de adolescentes e jovens que estão utilizando as novas tecnologias também para se associar, para entender os seus próprios direitos. E aí a gente bate muito num direito que está previsto na Convenção dos Direitos da Criança e no ECA, que é o direito à participação, pensando na participação como um direito que, inclusive, promove o acesso a outros direitos, né? E aí eu vou contar um pouquinho dessa experiência, vou tentar, pelo menos, colocar um minutinho aqui para a gente colocar um dos vídeos da campanha. Foi uma ação online chamada Internet Sem Vacilo, que a gente lançou em julho do ano passado, junto com os dados da pesquisa TIC Kids Online, de 2014, né? E a ideia, então, foi convidar os adolescentes no Brasil a refletir sobre o seu comportamento online. E, para isso, então, a gente conversou com 2 youtubers, a Jut, que é essa que está na tela, e o Pyong Lee, que é um descendente de coreano que faz mágica na rua. O cara tem uma capacidade incrível de parar a pessoa na rua e fazer a pessoa prestar atenção nele. E a gente, então, já com base no que aquela pesquisa mostrava como riscos, inclusive, porque tinha muitos, acho que mais de 40% dos adolescentes na pesquisa de 2013, que dizia que já tinha encontrado pessoas ao vivo, assim, presencialmente, que eles só conheciam online. Então, a pesquisa ela também mostrou, mas ela mostrou também uma visão muito positiva da internet. Então, foi com base nessas pesquisas que a gente definiu esses 5 temas, né? A questão do sexting ou cyberbullying, mais voltado para os nudes, né, que afeta principalmente as meninas, os relacionamentos online, a privacidade, busca de informações com segurança, como é que você encontra sites que são confiáveis, preconceito e intolerância. Meu tempo está acabando, então eu vou tentar mostrar um videozinho, só para ficar um gostinho de como a gente tem buscado dialogar com os adolescentes e precisamos aprofundar muito mais esse diálogo para trazê-los como interlocutores desse debate.
Deixa eu achar. Section. Vou colocar o da privacidade para o Rodrigo, porque o Rodrigo gosta desse, tá? E aí, mano? Qual que é o seu nome, velho? Bruno. E qual que é o nome da sua mãe? Caralho, que entrevista é essa? E o que você vai fazer hoje? Eu vou no cinema Cinema com quem? com a minha amiga. Você namora? Você namora? Namoro. Você tem foto dele? Tem. Posso ver? Não. Não? Invasivos. Deixa eu ver essas fotos. Pode ver. Mesmo? Pode. Essa menina está mostrando as fotos dela. Não é para mostrar, ela não conhece ele. Então, você sabe que tem como limitar quem vai ver suas fotos, né? Até porque, né, temos stalkers aí. Acho que só de você prestar atenção no que você está compartilhando já tá ótimo. Só fica ligadinho, só fica esperto. Só pensa mais uma vezinha só antes de enviar. Essa campanha, então, teve uma visibilidade internacional. Dá tempo de eu mostrar uma outra coisa? Não, né? Dá. É rapidinho, então. Porque depois o Unicef, no nível global, começou a pensar também nesse tema e criar outras campanhas. Então, a campanha no Brasil ela foi um case interessante para gerar outras iniciativas. Entre elas, uma campanha que chama Reply for All, em inglês, né? Que utilizou a imagem e a história de uma das meninas que participaram de um concurso de memes e vídeos que fez parte da campanha Internet Sem Vacilo, que é essa menina que está na tela. E a Winnie, ela é de um município pequenininho em Minas Gerais chamado Taiobeiras, que faz parte do selo Unicef Município Aprovado, né, uma iniciativa que procura melhorar os indicadores sociais na área da infância e da adolescência e que tem como uma das ações estratégicas a participação de adolescentes. Então, essa menina percebeu que estava acontecendo esse problema de envio de nudes, como os meninos falam, e fez um vídeo no YouTube falando sobre isso. Então, eu vou mostrar um vídeo da campanha internacional que ela foi a protagonista. Esse é dramático. Tem musiquinha de choro. Eu tinha essas fotos no meu telefone. Meu telefone foi roubado no clube. A gente estava de férias e tal. Depois que eu voltei à escola, né? Aí eu cheguei, né? Foi aquela... Todo mundo olhando pra mim quando eu entrei. Todo mundo rindo. Tinha uns engraçadinhos que ficavam falando alto pra me escutar, pra mim, né? Me atingir. Eu não ia conseguir, eu achava que eu não ia conseguir. Imagina pra uma mãe de uma menina saber que as fotos dela nua estão expostas para toda a cidade. Uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E aí eu fiz sobre cyberbullying sexting. Porque era uma coisa que estava acontecendo na minha cidade. Assim que aconteceu, depois que eu voltei para a escola, né? A gente se encontrou, ela só me abraçou. Ela me abraçou, não falou nada. Obrigada, gente. Vamos abrir, então, para o debate. Gente, obrigado, Gabi. Nós estamos super estourados no tempo. Eu pergunto para Kelly se tem espaço para um grupo, se a gente tem que realmente encerrar, né? Então, a gente pede desculpa para não ter espaço de interação, mas a gente convida todo mundo para continuar na sala ao lado, né? Que nós vamos ter um debate fundamental sobre a lei de proteção de dados pessoais. Então, eu queria agradecer a presença de todos ao longo do dia e a gente espera continuar esse debate não só aqui hoje, mas por mais edições do workshop. Obrigado a todos e todas.